Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para gravar a segunda parte da nossa tarefa, tá? Os exercícios das 179 a 181, para dar uma explicada para vocês em cada exercício, tá? Então, diz assim, no primeiro: o triângulo ABC e o triângulo EDC foram obtidos a partir das retas paralelas R e S. É possível afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EDC? Por quê? Então, o que a gente vai responder, tá? Nessa questão, a gente vai dizer que sim, pois como as retas R e S são paralelas, os pares de ângulos que a gente tem aqui, né, alternos e internos, a classificação desses ângulos, e o ângulo oposto pelo vértice são congruentes. Aqui eu tenho mais um, tá? De 60 graus aqui. A classificação desse ângulo aqui é ângulos opostos pelo vértice, tá? Congruentes têm a mesma medida. Dessa forma, pelo caso ângulo, os triângulos são semelhantes. Lembra daquele nosso primeiro caso de semelhança, que se eu tivesse dois ângulos iguais, né? Eu já me bastaria para eu classificar os triângulos como semelhantes, certo? Questão 2. Identifique os pares de triângulos semelhantes e determine o caso de semelhança. Ó. Então, esse aqui, por que eu posso considerar como lado, lado, lado ou lado, ângulo, lado? Porque eu tenho os três lados, a medida dos três, certo? Então, eu poderia considerar. E também pelo fato de ter um ângulo aqui no meio. Lembra que quando a gente tinha só um ângulo do nosso triângulo, a gente podia classificar também, no caso de semelhança, de sendo lado, ângulo, lado, certo? E daí, esse aqui, por que é o 2, ó? Porque se você olhar aqui o 2, ó, veja, você tem aqui um ângulo de 56, ó, que é o mesmo ângulo que apareceu aqui, certo? Então, e eu tenho lados entre esse ângulo aqui, então eu poderia comparar esse ângulo com a medida desses lados, com a medida desses outros lados, certo? Ou mesmo só pela medida dos três lados aqui, ó. Eu verificar se eu consigo montar proporções que chegam a uma mesma razão, certo? No caso aqui, ó, do triângulo 1, né, 54, 54, e eu tenho as medidas dos lados, então cai no caso de lado, ângulo, lado, certo? E para vocês identificarem o tipo de semelhança que acontece aqui entre os triângulos, ok? Agora a questão 3, nós temos na questão 3, diz assim, sendo MN, esse símbolo aqui quer dizer paralelo, tá? ABC, o valor de X, eu quero o valor de X, tá? Então, vocês vão montar proporções, tá? Com isso. Como que a gente monta aqui proporções, relacionando essas medidas dos lados, tá? Por que eu fiz 10 mais x? Porque o que eu tô fazendo para montar a proporção? Eu tô comparando esse triângulo grandão com esse pequenininho aqui, ó. Tá vendo? O que é 10 mais x? É esse lado aqui do triângulo grandão. O que é x? É o mesmo lado, né? O lado correspondente. Então, fica 10 mais x sobre x igual a 30 daqui com 20 daqui. Resolvendo essa proporção aqui, isolando x, a gente vai encontrar que vai ser 20, tá? Depois na 4, em cada item, calcule a medida x, sabendo que os triângulos apresentados são semelhantes. Então, qual foi a proporção aqui, né? Por que eu montei essa proporção? A gente relacionou os lados aqui, né? X aqui, o x daqui, é o mesmo 6 daqui, ó, tá vendo? Só que é como se esse triângulo tivesse virado, né? Isso é igual ao 15 daqui, que é o 9 desse triângulo. Aí multiplica cruzado, isola o x, você acha o x, tá? E aqui, qual foi a proporção que eu usei? 10 daqui, que é o mesmo do x daqui, que se eu virar esse triângulo direitinho, né, como se eu encostasse essa ponta aqui, ó, ele fica exatamente na mesma posição que esse, certo? Igual a 16 daqui e 12 daqui, ó. 16 sobre 12, aí multiplica cruzado, isola o x aqui, né? Eu vou achar 7,5, ok? Questão 5. Em cada item, calcule o perímetro do triângulo ABC. Para calcular o perímetro, eu preciso da medida dos lados, certo? Então, o que foi feito aqui? Fiz as proporções. Por que eu peguei 7,5 sobre 3 para montar a proporção? Porque eu estou comparando esse triângulo grande com esse pequenininho. O 7,5, quem que é o correspondente no pequenininho? É o 3. Aí eu peguei o 12,5 do grandão. Quem que seria o 12,5 aqui no meu triângulo pequenininho? É o BC, tá? Que eu coloquei aqui. Isso é igual a 10 do meu triângulo grandão
e que lá no meu pequenininho é o AB, ó, certo? Aí eu calculo essa proporção, multiplico o cruzado aqui, isolo, eu vou achar o BC, que vai ser 5. Tendo o BC aqui, eu substituo nesse lugar aqui, multiplico o cruzado, vou achar o AB, que é 4. Tendo o AB, o BC, eu consigo achar o perímetro, né, do triângulo ABC, que é a soma dos lados. 4 mais 5 mais 3, que é 12. Então, o perímetro é 12 centímetros, certo? E no item B, a mesma coisa, ó. O que eu montei a proporção de 9,6 com 3,2? Porque o lado correspondente do 9,6 no triângulo pequenininho, né, é o 3,2 aqui, ó. Que esse pequenininho, ele tá viradinho, né? Isso é igual ao 9, que é essa medida daqui, que lá no meu pequenininho é a mesma coisa que o AB. Isso é igual ao 12 daqui, que no meu pequenininho é o AC, tá? Aí, multiplico o cruzado aqui, vou isolar o AB, vou achar 3 centímetros aqui também, né? Substituo aqui, multiplico o cruzado, isolo, vou achar o AC igual a 4. Daí, eu somo, né? 3 mais 4 mais 3,2, 10,2 centímetros, ok? Pessoal, esse vídeo eu vou parar por aqui, daí eu vou fazer outro para dar continuidade a partir do 6 e também das últimas páginas lá do capítulo, tá? Como revisão que eu pedi para vocês fazerem, ok? Então é isso, um grande abraço para vocês e bons estudos!